Privilégio estarmos aqui e nós vamos meditar na palavra de Deus e como não podia ser diferente, eu quero hoje de manhã, nessa palavra, também, como o pastor William me disse, homenagear as mães. É verdade, Clarinha e Laurinha, um mundo sem mãe, ele realmente é um desafio, um grande desafio. A gente tem que agradecer, e eu agradeço sempre. Minha mãe já não está mais aqui, mas ela fala muito, como minha mãe fala, meu pai também, né? A Bíblia diz que os servos de Deus, mesmo depois de partirem, ainda falam, né? Então, meu pai fala muito, de vez em quando meu pai me dá um puxão de orelha, mas como é, pastor? Seu pai aparece, eu falei, não, eu lembro do que meu pai dizia, eu lembro do que minha mãe dizia, algumas coisas assim muito claras, então eles falam. E o exemplo que eles davam, mais do que suas palavras, era muito especial, a vida de oração que meus pais tinham. Depois de crescido, depois de vir para o Nordeste, eu fiz uma surpresa para eles. Eu apareci na nossa casa sem avisar. Não é muito bom fazer isso em algumas situações, mas eles moravam num sítio, lá a gente chama de sítio, né? Aqui seria uma granja, e eu pedi para o motorista do ônibus parar num lugar que ele falou, eu não posso parar aqui. Eu falei, não, eu estou com uma mochila, né, de mão ali, é muito fiscalizada aquela pista. Ele falou assim, eu vou descarregar você já fica na porta quando eu... Né, mas ele parou. Não. E eu atravessei aquelas duas pistas largas e pulei a cerca, irmãos, pulei a cerca do sítio do meu pai, viu, para ficar bem claro. E acho que eu pulei não, passei por baixo do arame farpado e subi até a casa deles. E quando eu entrei, a primeira coisa que eu vi foi a Bíblia em cima do sofá, porque os dois tinham acabado de orar. Foi assim, eu fiquei olhando por alguns segundos aquela Bíblia e pensando comigo mesmo que eles tinham acabado de orar, inclusive por mim, como eles sempre faziam. E eu louvo a Deus pela vida dos meus pais, pela vida da minha mãe, que não desistiu de mim em orar por mim quando eu estava longe de Deus. O tema da mensagem hoje pela manhã é a concepção e a redenção. A Bíblia deixa de forma bem clara a situação da humanidade depois do pecado de Adão e Eva. Desobedeceram a Deus e sofreram consequências terríveis. Aliás, todos nós sofremos as consequências. Gênesis 3, 15, diz, porém, inimizade entre você e a mulher, quando Deus fala com a serpente, porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Nós entendemos claramente que essa é a primeira menção que a Bíblia fala sobre a pessoa maravilhosa de Jesus, quando Deus diz para a serpente que um dia nasceria da semente da mulher, aquele que pisaria na sua cabeça. Ela esmagaria a sua cabeça e ele lhe feriria o calcanhar, falando aqui claramente sobre a morte do Senhor Jesus, mas também a redenção. A capacidade da concepção é uma dádiva maravilhosa que Deus concedeu à mulher. Na ocasião, Deus disse para Eva, quando já tinha dado aquela grande bênção, levado Eva para Adão, para que ela lhe completasse, para que ela fosse aquilo que Deus queria, que ela realmente fosse a ajudadora, a companheira, mas não somente isso, Deus tinha um plano através da mulher. Deus, vamos dizer assim, a gente está olhando a história
nesse momento para trás, havia um plano eterno de Deus. Deus queria que aquele ato criador dele fosse compartilhado. É lindo. De que forma? Deus criou o homem, a Bíblia diz, do pó da terra. Tem lá a descrição clara de como Deus, ele fez o primeiro homem, ele fez do barro e depois ele soprou sobre ele o seu hálito, o fôlego, o seu espírito, e o homem passou a viver, ter vida. Mas Deus não queria que a coisa continuasse dessa forma. Foi a única vez que Deus fez dessa forma. Tanto é que quando Deus cria Eva, ele tira uma costela de Adão. É um mistério, né? Por isso que eu digo que para crer tem que ser crente. Ou seja, redundantemente, precisa de fé. Na costela de Adão, Deus faz Eva. Ou seja, já havia uma participação do ser humano no processo de procriação, da continuidade da criação. Isso é muito lindo, nós podíamos dissertar sobre isso por muito tempo, mas quando agora acontece, antes do pecado, Deus disse para Adão e Eva serem fecundos, ou seja, para que eles procriassem. Esse era o plano de Deus, e não foi diferente depois do pecado, mas com uma condição: a mulher teria aumentado em muito os seus sofrimentos na gravidez. Vem uma pergunta, né? Adão e Eva, antes do pecado, eles sentiam dor? Se Adão tropeçasse numa pedra, ele sentiria dor? Tem gente que fala, não, eu digo, é difícil, né? Porque os sensores, ou a parte sensorial do homem, calor, frio, perigo, eu creio que Adão e Eva tinham todos esses elementos na sua vida, porque muitas vezes nós ligamos a dor ao pecado, e não necessariamente podemos fazer essa transferência, mas Deus fala para Eva que ele aumentaria, suponha-se então que de alguma forma a concepção traria algum tipo de dor, mas isso não é o mais importante aqui. O que o texto deixa bem claro, no versículo 16 do capítulo 3 do Gênesis, e a mulher, ele disse, aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez, e com dor você dará à luz filhos. Os bebês começaram a chegar. Primeiro chegou Caim, depois chegou Abel, e as consequências do pecado logo foram sentidas no meio da família, porque houve dissensão. Caim ficou enciumado por causa de Abel, e alguma coisa, Deus aceitou a oferta, o sacrifício de Abel, mas não aceitou de Caim, e o texto diz que o semblante de Caim ficou baixo, e ele nutriu ali, a partir dali, um ódio, um ressentimento contra o seu irmão. Nada novidade, né? Quem não tem irmão aqui? Né? Se você nunca teve irmão, se você foi filho único, você não sabe o que é brigar com o irmão, né? Então fala assim, eu queria um irmão, você pergunta assim, para quê? Para brigar? Não tem como não brigar. Quando eu digo aqui briga, é aquelas diferenças, às vezes é briga mesmo, né? Fica sem falar, quando não pega no cabelo um do outro, é um negócio assim, porque lá em casa era 7, então, tudo que vocês puderem imaginar acontecia lá, né? Mas quando eram de fora, a gente se unia para lutar, parava a dissensão interna para proteger todos de uma vez, era muito legal. Mas, interessante, mas aqui foi grave. Caim matou Abel. A história da redenção relatada na Bíblia vem através de bebês. Eu vou repetir uma frase que eu usei da mensagem no domingo passado sobre Moisés. A chegada de um bebê traz nova vida e novo começo.
Os bebês mostram o caminho para o futuro. Obrigado, irmão Márcio. Os bebês mostram o caminho para o futuro. Não tem como você olhar para um bebê e não pensar nas próximas semanas, nos próximos meses, que mundo essa criança viverá. E nós temos vivido isso aqui na igreja, nasce um bebê por semana, não é? Exagero, mas por mês, mas nesses últimos meses nós fomos assim, abençoados com uma enxurrada de bebês, e está chegando mais. Essa semana eu fui conversar com um irmão que havia tempo que eu não falava. Ele disse: então, pastor, a minha esposa está grávida. Eu disse: a sua esposa está grávida? Sim, pastor, de 5 meses. Eu falei: uau, daqui 4 meses a bênção também chega. Quando os bebês aparecem, a gente tem que olhar para frente. Os pais olham e dizem como será o futuro desse menino, dessa menina. A concepção e o nascimento são milagres que só podem ser feitos por Deus. É de Deus, é divino. Desde a concepção, a gestação. O salmista no Salmo 139, ele diz: eu fui gerado, eu fui formado de uma forma assombrosamente maravilhosa. Um ato maravilhoso de Deus. Mas os bebês trazidos por Deus, diretamente, todos os bebês são trazidos, porque a vida é um dom de Deus. Mas nós sabemos que há bebês, que há pessoas que vêm a este mundo com uma missão bem clara de Deus, já no ventre da mãe. É um mistério. Mas isso está na Bíblia. E os bebês trazidos por Deus dentro do seu plano de redenção, na sua maioria, são filhos de mulheres estéreis ou nascidos em circunstâncias muito difíceis. Ana, eu não tinha pego o boletim, mas ela disse: Gerson, porque eu vou preparando a mensagem lá em casa, irmãos, e eu vou dando spoilers para a Ana lá na cozinha, né? Aí eu vou lá perturbar ela para que ela me dê alguma coisa. Quando ela não leva, eu vou lá na cozinha, eu quero um suco, quero uma água, ou eu quero só falar com ela. Aí eu vou contando para ela algumas coisas, digo: olha, mas eu vou parar por aqui, porque senão já vou pregar para você, já vai querer se converter aqui mesmo, então eu vou deixar lá para a igreja. Aí eu compartilho com ela. Ela falou assim no boletim: Gerson, olha, no boletim tem a ver com a mensagem. Não precisa ler o boletim agora, você vai ler depois. Mas eu queria discorrer sobre essas mulheres hoje, mas o tempo não ia caber. Mas é muito interessante a história das mulheres. E esse artigo fala sobre 8 mulheres na Bíblia. Tem mais uma aqui, pelo menos que eu, numa lida de relance, a mãe de Sansão, a esposa de Anrão. Não fala... É Anrão? Não. Não é Anrão. Anrão é pai de Moisés, né? O pai de Sansão, porque só fala o nome dele, não fala o nome da mãe. Mas é uma mulher também que teve um filho numa situação difícil, porque ela era estéril, e ele foi um juiz em Israel. Mas aqui tem a história das mulheres da Bíblia, e eu pensei em falar sobre elas, mas me chamou a atenção 2 mães em especial. A primeira é Sara. Sara, a esposa de Abraão. É falado pouco sobre Sara. Pedro não esqueceu de Sara. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, a partir do versículo 1, quando Pedro está falando para as esposas, olha o que Pedro diz, 1 Pedro capítulo 3, versículo 1, igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas cada uma a seu próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Que a beleza de vocês não seja exterior,
com tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela seja no ser interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus, pois foi assim também que no passado costumavam se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada qual sujeita a seu próprio marido. Foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Irmãos, quando nós nos debruçamos sobre a história dessas mães que Deus usou no processo da redenção, isso custou muito para elas, muito para elas. Pensando em Sara, quando Deus chama Abraão, Ele não chama Sara, Deus não aparece para Sara, Deus se manifesta a Abraão, e um dia Abraão chega para Sara e diz, vamos mudar. Para onde, meu marido? Eu não sei. Deus mandou sair. Uau, Deus mandou sair. Aí Sara podia ter falado assim, Abraão, é difícil sair agora. Toda a nossa família, meus parentes, meus primos, minha mãe, meu pai, não vamos sair agora. E Sara obedeceu. Foi caríssimo para Sara. As esposas sabem como os maridos são cabeçudos às vezes. Vamos fazer isso. Aí a esposa, como? Não, eu já planejei tudo. Como? Irmãos, Sara temia a Deus. Ela olhou para o seu marido, ela disse, Deus, tomara que ele esteja certo. Tomara que ele esteja certo. Irmãos, era uma loucura que Abraão estava fazendo. Deixar a sua terra, deixar a sua parentela, e nós escutamos muito isso. E na trajetória, Abraão meteu Sara em duas enrascadas muito grandes. Em Gênesis 12, 13 e 20, versículo 2, diz que Abraão chegou no Egito. Chegou no Egito porque havia fome, foi uma maneira dele chegar. E quando ele chegou com a sua comitiva, os servos de Faraó olharam para Sara e ela era linda. E quando a Bíblia diz que uma coisa é bonita, irmão, bota boniteza nisso. Moisés era lindo, a Bíblia diz que ele era formoso, né? Saul era bonito, e quando é bonito mesmo, né? Porque tem uns homens feios, né? As mulheres todas são bonitas, mas Sara era especial, ela tinha uma beleza, e chamou logo a atenção dos servos de Faraó, e Abraão, que não era bobo nem nada, ele disse, Faraó vai querer alguma coisa com você, então faça o seguinte, diga que você é minha irmã. Ele pediu para Sara mentir, e Sara mentiu. E não teve conversa. Quando o Faraó viu aquela beleza toda, para ele coleção de mulheres era mais uma. Só que Deus puniu. Foi a primeira praga, as primeiras pragas que aconteceram no Egito, foi porque Faraó botou o olho em Sara. E quando descobriu aquilo, Faraó chamou Abraão e disse, como é que você faz um negócio desse, rapaz? Ela é sua esposa. Eu ia tomá-la como minha esposa e o seu Deus ia me castigar como já estava castigando. Vai embora. E deu muito ouro. Aquela mentira, entre aspas, viu? Levou muito ouro. Abraão saiu, entrou no Egito, precisando até mentir sobre a sua esposa, e saiu bilionário, saiu muito rico. Mais tarde, ele meteria sua esposa novamente. Eu não lembro exatamente o nome do rei, mas chegou lá e aconteceu a mesma coisa. E ele disse, minta, dizendo que você é minha irmã e não minha esposa. Irmãos, que preço Sara teve que pagar? E Deus a preservou
porque Deus tinha um propósito através da vida de Sara e de Abraão. Meus irmãos, Sara chega aos 90 anos. E de repente surge uma conversa, porque ela era estéril. O sonho de Sara era dar um filho a Abraão, mesmo porque ela começa a participar daquele processo da promessa de Deus a Abraão, que ele seria pai de muitas nações. Até que os anjos chegaram, e Sara já estava com 90 anos, Abraão estava com 100, já tinha passado em muito a época, a possibilidade dela engravidar. E Deus, então, os anjos chegam e dizem que ela, daqui a um ano nós voltaremos e você vai ter um bebê no colo. Sara riu, Sara riu. E o anjo ainda conversou com Sara e disse: Sara, será que haverá alguma coisa impossível para Deus? Preste atenção nessa pergunta. Quando o anjo fala para Sara e para Abraão, será que haverá alguma coisa impossível para Deus? Irmãos, o impossível aconteceu. Sara engravidou, Isaac nasceu, que alegria, que coisa maravilhosa. Imagine os festejos, a alegria, aquilo foi algo assim tremendo. Mas essa alegria não duraria muito, porque um dia Deus faz uma coisa tremenda. Capítulo 23, versículos 1 a 3. Deus pede Isaac em sacrifício. O improvável. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: irmãos, não é Sara, é Abraão. Deus colocou Abraão à prova. O texto não diz que Deus colocou Sara à prova, mas Sara estava embutida nessa história. Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali em holocausto, num dos montes que lhe indicarei. A ordem de Deus, o pedido de Deus, que é uma ordem, era muito clara. Deus não floreou, ele disse: vai lá e sacrifique Isaque para mim. E Abraão sempre fazia sacrifícios. Quantas vezes Sara viu Abraão e participou do ritual do sacrifício? Abraão fazia isso continuamente, cada lugar que ele parava, ele levantava um altar a Deus, e nesse altar tinha que sacrificar um animal, e ele sacrificava o animal, em adoração a Deus. Aonde está Sara nisso? Abraão saiu. Alguns dizem que talvez ele tenha viajado 40 dias, não sei quantos dias ele saiu, mas a pergunta é: onde estava Sara nisso tudo? Será que Abraão falou para Sara que ele sairia para matar seu filho? As mães sabem que quando o pai sai para ficar com o filho, é bom não perguntar para ele o que ele vai fazer, porque ele vai fazer doideira. Ele vai deixar o filho pular, tudo que a mãe não deixa, o pai deixa. Ou então o avô, né? O avô então, é uma criatura assim, exageradamente, né? O avô deixa, é via de regra, né? Mas a mãe tem que tomar cuidado. De vez em quando a gente vê aqueles videozinhos, né, do pai fazendo umas coisas assim, que se a mãe estivesse perto, jamais faria. E alguns chegam: mamãe, foi massa. E o pai pede para ele não falar. E ele fala: mamãe, o papai pediu para não falar para você, mas ele deixou eu pular de lugar tal. É aquela coisa de pai, né? E Abraão, então, ele sai com Isaque. Irmãos, eu imagino, porque esposa, mulher vê longe. Eu imagino que Sara sabia o que Abraão iria fazer. Mas ela era uma serva, obediente a Deus. Ela temia Deus.
E ela conhecia o seu marido, o caráter do seu marido, embora ele tenha metido ela em 2 enrascadas, imagine quantos presentes ele deu para ela, para consertar a besteira que ele fez. Nas histórias das mentiras. Mas certamente a coisa já estava resolvida, como é aqui, né, irmãos? A gente pede perdão para as nossas esposas. Amém, homens casados? Eu ouvi um amém. Camilo foi o primeiro a dizer, né? Foi secundada a moção pelo William, e o Carlos diz todos os dias, né? Eu também, 2 vezes por dia, Carlos, eu tenho que pedir perdão para ela, alguma besteira eu fiz. Aí para chegar na igreja, está tudo bem, o marido vai pregar inclusive, aí já tem que pedir perdão para a esposa antes. Eu nem pedi hoje, Lena, me perdoe. Né? Aonde estava Sara nisso tudo, irmãos? O coração dela estava moído, o coração dela, né? Mas, irmão, Sara recebe seu filho de volta. Porque a gente conhece a história, no momento do sacrifício, Deus disse, não, Abraão, porque ele não tinha levado o cordeiro. E Sara viu que ele não levou o cordeiro, como é que vai oferecer um sacrifício sem um cordeiro? Aonde ele escolheria esse cordeiro? Se ele tinha que preparar o cordeiro, se o cordeiro tinha que ser o melhor, e Deus estava pedindo o melhor para Abraão, Deus estava pedindo o seu filho. Nós temos que oferecer o melhor. Sara estava dizendo, Deus, se isso é a tua vontade, seja feita a tua vontade, Senhor. Mas o coração daquela mulher ficou esmagado. Mas ela recebe o seu filho de volta. Se ela não soube antes, pelo menos ela soube na volta, com certeza. Se Sara não soube antes, ela soube na volta. E nós temos outras mães notáveis na Bíblia, além de Sara. Temos Joquebede, a mãe de Moisés. Ana, a mãe de Samuel. Isabel, a mãe de João Batista. Foram mães em situações muito difíceis. Quando Moisés nasce, todos os meninos estavam sendo mortos. Que contexto, irmãos, que contexto. Era a ordem do governo. O povo estava sob a opressão. Os meninos estavam sendo afogados no Nilo, os bebês estavam sendo arrancados de suas mães e mortos, muitos talvez na frente das suas mães e pais. Mas Joquebede olhou para Moisés, juntamente com seu esposo, e Deus estava ali, dizendo, vai haver redenção. E a história de Moisés é linda, como Deus preservou, e acabou morando no palácio como filho da filha de Faraó, que é algo tremendo, que como Deus fez. Ana não tinha filho, ela não tinha filhos, ela tinha um desejo de ter filhos, ia adorar a Deus todos os anos, e pedia a Deus um filho, e um dia Deus concedeu o que Ana pediu, e ela fez algo tremendo, algo muito especial. Ana pegou aquele menino, e quando ele foi desmamado, como Joquebede teve que entregar Moisés para servir no palácio, Ana agora, ela pega o seu filho e coloca no templo para ele servir a Deus. Não é algo impressionante? Como é que Deus trabalha? Irmãos, a história da redenção é uma coisa tremenda. Deus está tecendo o tapete da redenção. Não é uma coxa de retalhos. A Bíblia não é uma coxa de retalhos. Quando você olha um tapeceiro fazendo o tapete pelo lado de trás, você fala, que loucura é essa? Aqueles emaranhados de fios. Mas se você olhar pela frente, você vai ver uma obra sendo formada. Deus nos chama para olhar pela frente, porque por trás é muito complexo, há muita dor, há muito sofrimento, há muita angústia, há muita morte, há muito sangue de inocentes. E há um desejo, isso fomenta em nós o quê? Esperança. Os nossos irmãos no sul, temos orado. Confesso aos irmãos que eu tenho evitado, e agora já caiu no sensacionalismo e coisas desse tipo. Precisamos de ações concretas. E há pessoas dizendo, orem, orem.
O mantimento vai chegar, o suprimento vai chegar, de alguma forma vai chegar, porque está chegando. Irmãos, mas aquele povo precisa de esperança, e esperança não vem só com uma garrafa d'água, ou coisa, isso é muito importante, isso ajuda, o socorro vem do alto. É pedir que Deus tenha misericórdia, que nesse momento, que mães estão chorando, que pais estão chorando, que Deus traga esperança. E quando nós olhamos para a história da redenção, a história da redenção é belíssima. É Deus tecendo o tapete da história. Irmãos, ele não está pronto ainda, mas nós já temos vislumbres dessa obra maravilhosa. Eu não sei quantos aqui gostam de montar quebra-cabeças. Isso era... Lá em casa era muito, não sei por que eu perdi, mas não era costume meu, era minha irmã, e nós comprávamos, meu pai trazia, dos Estados Unidos, chegavam aquelas caixas de quebra-cabeça, e primeiro a gente olhava aquele quadro belíssimo, e depois a gente olhava aquela bagunça de pedras. Mas as minhas irmãs, pacientemente, elas começavam a montar, e de vez em quando eu dava o pitaco, porque eu ficava olhando como que isso vai se encaixar. E a minha irmã mais velha dizia, essa peça tem o lugar dela. Essa peça tem o lugar dela. Meus irmãos, cada peça na Bíblia tem o seu lugar. Aparentemente a coisa está disforme, mas eles já olhavam a história da redenção. Foi prometido lá em Gênesis 3,15, para a mulher que o seu descendente esmagaria a cabeça da serpente. Meus irmãos, que privilégio! Essas mães são maravilhosas. O plano da redenção é maravilhoso, mas há uma segunda mãe, Maria. Não tem como falar dessa menina, com todo o respeito, Maria. Uma jovem, bem jovem ainda, lá em Lucas, diz de uma forma muito linda, eu olhando nos evangelhos, falei assim, como Lucas é detalhista, ele diz que no 6º mês, Deus enviou, capítulo 1, versículo 26 de Lucas, no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, uma virgem, prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Olha que Lucas fala que ele era descendente de Davi. A história da redenção. O anjo, aproximando-se dela, disse, alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Irmãos, aquilo foi assustador. A gente acha lindo, a gente acha bonito, no Natal, né? O anjo aparece a Maria. Se um anjo aparecer para você, meu irmão, você vai tremer na base. Uma visão de anjos, uma visão de anjos. Uma visão de anjos pode ser aterradora. Por isso que Deus manda alguns anjos assim, de uma forma especial, né? Eu já tive livramento que eu penso, eu tenho certeza que era um anjo. Um anjo, um angico, na verdade, um senhorzinho. Acho que ele tinha esse tamanho aqui, né, Ana? Ele impediu que o nosso carro fosse colidido por um trem. Foi algo, e ele mandava parar. Eu digo, o que ele está mandando parar? E eu parei. E o trem passou. Cadê o homem? Ana, Glorinha, Cristina e Fátima Leão. Irmãos, um homem pode não ver, mas 4 mulheres enxergam. Todos nós ficamos procurando o homem, e o homem desapareceu. Era um anjo desse tamanho, era um angico, ele era de angicos, né? Angico. Mas se o anjo mesmo, o Gabriel, aparecer como ele assusta. E o anjo Gabriel apareceu para Maria, não foi algo assim não foi um sonho, foi ele, falou em sonho com José, mas com Maria, o anjo aparece,
E um anjo dá uma notícia para ela. A primeira coisa que o anjo diz: não tenha medo. Irmãos, a história da redenção traz dor, traz sofrimento, mas Deus usa servas de uma maneira muito especial. Não tenha medo, Maria, porque você foi agraciada. Olha que coisa linda, irmãos, agraciada por Deus. E agora vem algo terrível para a mente de Maria: você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande, chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Gabriel estava empolgado. Que notícia maravilhosa. Que privilégio quando Gabriel recebe de Deus a ordem de ir a Maria. Agora, Gabriel, você vá lá e diga para ela. E Gabriel estava empolgado. Se empolgado é da minha parte, tá bom? Mas a menina Maria estava desesperada. Ela estava assustada. Maria certamente sabia a história de Sara, esposa de Abraão. Maria conhecia a história de Ana, mãe de Samuel. Ela sabia que eram mulheres idosas e estéreis. Maria sabia dessas histórias. Mas a expectativa dela, noiva de José, é que o casamento seria consumado e ela certamente teria um filho. Os pensamentos de Maria eram esses, mas o anjo aparece dizendo que Deus estava antecipando tudo. E aquilo deixou Maria assustada. Que preço, irmãos? O preço começa aí. E olha, Maria não riu, como Sara, mas ela deixou transparecer o seu espanto. O riso de Sara também foi um riso de espanto. Há uma similaridade entre Sara e Maria. E ela pergunta para o anjo: como será isso, se eu sou virgem? Aí o anjo responde: o Espírito Santo virá sobre você. Maria não sabia nada sobre o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Aí ela sabia do Salmo 91. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, a sua parenta, terá um filho na velhice. O Gabriel aqui para os íntimos, né? O anjo Gabriel, ele já dá um informe para Maria, para tentar tranquilizar o coração dela, dizendo assim: olha, sua parenta Isabel, aquela senhorinha, ela também está grávida. Acho que a Maria falou assim: agora tudo aqui ficou sem sentido, agora o negócio está, né? Apesar de ser uma notícia boa, irmãos, uma gravidez, um bebê, é coisa linda demais. Traz esperança mesmo em meio ao caos. Imagine lá no Rio Grande do Sul que tem mulheres parindo agora, tem bebês nascendo agora. Mulheres grávidas, talvez o processo até apressou a morte, o nascimento de bebês nesse processo de caos, de dificuldade. Imagine uma mãe que perdeu tudo, e num contexto desse difícil, olhar para um bebê que acabou de nascer, ela deve estar perguntando assim: que esperança meu filho tem? Difícil, irmãos. Maria passou por essa situação e o anjo, ele já previne, dizendo que Isabel já estava no 6º mês, avançada na gestação. Olha o que o anjo diz: pois nada é impossível para Deus. Lembra que os anjos perguntaram lá para Sara: será que há algo impossível para Deus? Era uma pergunta. Agora Gabriel está afirmando: Maria, não há nada impossível para Deus. Maria então se rende e ela responde, olha que frase lindíssima: sou serva do Senhor, aconteça comigo conforme a tua palavra. Que coisa maravilhosa!
Nós temos, irmãos e irmãs, sempre que lembrar que, apesar de tudo, no meio das circunstâncias adversas, nós somos servos e servas de Deus. Faça a tua vontade. Qual foi a palavra do anjo para Abraão na gravidez de Sara? Eu estou repetindo aqui. Haverá alguma coisa impossível para Deus? Lá em Gênesis 19. E agora em Lucas 1:37, pois nada é impossível para Deus. Maria engravida, e aquilo custou muito para ela. Ela creu nas promessas do Senhor. A primeira reação foi de José querer deixá-la. Não dava para acreditar naquela história da sua noiva estar grávida. José não ia acreditar, como não acreditou na história. Mas aí o anjo entra novamente. E em sonho, José era um homem temente a Deus. Ele sabia diferenciar as coisas. José era um moço temente a Deus. E quando Deus fala para ele através do anjo, não temas receber Maria por tua mulher, porque o que está gerado nela é do Espírito Santo. José aceitou, José se submeteu. Maria então vai visitar sua prima Isabel. E quando ela chega, a criança no ventre se mexeu. Isabel dá uma saudação maravilhosa para Maria. Como é que vem? Eu recebo a visita da mãe do Salvador. Foi algo tremendo. Imagina elas conversando. Isabel já estava a gravidez avançada. Maria estava começando. Ficaram alguns meses ali, juntas. José pacientemente teve que, talvez, tocar carpintaria ali, e para que Maria tivesse esse tempo com a sua parenta Isabel. Mas ela volta, irmãos, e as coisas começam a ficar difíceis. Porque quando Maria está para dar à luz a Jesus, uma ordem do imperador do recenseamento, e José teria que ir ao seu lugar. E nós sabemos da história, como foi difícil para Maria viajar aqueles quilômetros, no lombo de um burro, grávida. Hoje a gente vê as grávidas, né? Tem muito conforto, graças a Deus por isso, e aquela coisa toda, mas Maria não tinha. As mulheres pobres não têm. Todos os recursos, e a gente fica vendo às vezes, né, como é maravilhoso, a gente deve dar graças a Deus, mas saber que há muita gente numa situação tão difícil. E Maria passou por tudo aquilo. Não havia lugar para Jesus nascer. Aquilo para uma mãe, irmãos, terrível. São acontecimentos que deixariam marcas e traumas terríveis na mente de uma mãe. Como afetaria a criança? Mas, irmãos, a coisa não para aí. Jesus nasce. E quando ele é levado ao templo, como havia o costume, Lucas 2:25, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Foi-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino, Jesus, para lhe fazer conforme requeria o costume da lei, Simeão estava lá. E agora olha o que acontece, versículo 28, Simeão tomou nos braços, imagine aquele senhorzinho carinhoso, e ele chega perto de Maria e José, e eles não o conhecem, mas o Espírito Santo já tinha revelado a ele, que ele veria a redenção, da concepção à redenção. Agora, Simeão tem o privilégio, e ele esperava, ele orava, ele ansiava, e quando José e Maria chegam no templo, quando ele vê aquele bebê, o Espírito Santo diz, é ele. Ah, irmãos, é lindo, mas é dolorido esse momento, por quê?
Porque Simeão toma nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir o teu servo em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe, José e Maria, estavam admirados. Maria provavelmente entendesse um pouco mais. Mas José disse: eu não estou entendendo nada. A coisa está complicada aqui. O que esse homem está dizendo? E olha o que esse homem disse. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus. Aí vem a dor, irmãos. Este menino está destinado a causar a queda e o sorgimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição. Nenhuma mãe quer ouvir isso a respeito do seu filho. Maria teve que ouvir a respeito de Jesus. De modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Aí vem a coisa difícil. Quanto a você, Maria, uma espada traspassará a sua alma. Irmãos, que momento difícil. Quanto custou a nossa redenção? Quais os instrumentos Deus usou? Mulheres frágeis. Bebês nascidos, gerados e nascidos em circunstâncias das mais adversas. A alegria do nascimento de Jesus, de ter um bebê nas suas mãos, mesmo em meio às dificuldades, os desafios. Quando ela chegou ao templo, e como nós fazemos aqui com as nossas crianças, com os nossos bebês, nós queremos fazer algo muito especial, sempre. Consagrar os nossos filhos a Deus. E quando nós consagramos os nossos filhos a Deus, nós estamos pedindo, desejando, querendo o melhor de Deus para eles. Você já pensou a mãe saindo daqui, com o bebê no colo, um senhorzinho chegar para ela, dizer: olha, uma espada traspassará a sua alma. Que homem mais mal educado, pastor William? Alguém diria: que falta de respeito. Se fosse nos dias de hoje, está amarrado. Está amarrado. Esse menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel. Simeão já estava dizendo como seria o ministério de Jesus. E Maria, uma espada traspassará a sua alma. Não é animador não, né? Voltando para Sara, lembre-se que quando Abraão saiu com Isaac, o que tinha na mente, no coração de Sara, eu penso que Sara sabia. Abraão era servo de Deus. Talvez disse: Sara, você não entende, mas... Ou se ele não disse, ela percebeu. O coração de Sara estava, uma espada estava atravessando o coração de Sara. Deus não permitiu que Abraão sacrificasse Isaac. Quando Sara talvez perguntasse, pedisse para uns empregados ir lá na porteira da fazenda, olhar para o horizonte e olhar se Abraão estava voltando. E eu imaginando, né, que um servo chegou para Sara: Dona Sara, Abraão e Isaac estão voltando, estão juntos. E Sara celebrou. Mas, irmãos, Maria não teve esse momento. O sacrifício que Deus não permitiu que Abraão fizesse, mesmo porque não valeria para nós. Poderia valer e valeu pela fé de Abraão na sua intenção, mas para nós não resolveria.
porque o que resolveria era o sangue do Cordeiro, o Filho de Maria, que ela ofereceu desde o ventre. Jesus não era de Maria. Os filhos não são nossos. Os filhos não são nossos. Vamos colocar em pé. De quem são os nossos filhos? Mamães, de quem são? Papais, os nossos filhos são do Senhor. Foi o Senhor quem nos deu. Eu quero orar neste momento. Queremos louvar a Deus pela vida das nossas mamães. Eu digo que as mães são as coisas, ou a coisa com carinho, viu? A coisa mais parecida com Deus é mãe. Mãe é parecida, ela não é Deus, que bom, mas elas são parecidas, porque as mães fazem coisas que nós, pais, não temos coragem de fazer, nós não sabemos como fazer, embora às vezes tenhamos que fazer algum papel, mas elas são heroínas. Eu chamo as mulheres da Bíblia, e Pedro, na sua carta, ele fala para as mulheres: caprichem no visual, mas não se preocupem mais com o visual interior. E ele usa Sara como exemplo de uma mulher que obedeceu o seu marido. Ela foi serva, uma mulher temente a Deus. Maria, então, não precisa nem, nós não precisamos ir muito longe, o testemunho dela é tremendo. Eu quero convidar todas as mamães a chegarem aqui. Nós queremos orar com vocês hoje de manhã. Vamos fazer hoje à noite, mas hoje de manhã quero com muita alegria. As mamães que estão em casa, podem chegar aqui. Mamães, vamos dar uma salva de palmas para essas mães? Podem chegar aqui pertinho, Aninha, pode chegar perto de Salomé. Pega juntinhas essas mães. Nós queremos, mamães, desejar toda bênção de Deus sobre a vida de vocês. Vocês são muito especiais. Deus conhece todas as inquietações do coração de vocês. Temos aqui algumas mães bem novinhas, até com bebê ainda. Temos algumas mães mais experientes e com anos. São mães, têm filhos e filhas, têm preocupações de mãe, e Deus tem algo muito especial. Vocês são plano de Deus. Nós vamos orar. Estenda sua mão aqui à frente. Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos nesta manhã tão linda, ó Pai, um dia que nós dedicamos, ó Deus, para homenagear, ó Deus, as mamães. Pai, obrigado pela Tua palavra, que de uma forma muito linda nos fala que a redenção vem através da mulher, na concepção. Ó Deus, esse privilégio que cada uma dessas mamães teve e tem, e algumas ainda terão, Senhor, de conceber. Ó Deus, mas todas elas precisam de uma graça do Senhor. Elas já têm graça do Senhor. Elas já são agraciadas pelo Senhor. Mas, ó Deus, essa graça, como no caso de Sara, de Maria e de tantas mulheres na Bíblia, ó Deus, custa muito. Há momentos de dor, há momentos de apreensão, há momentos até de desespero. Ó Deus, quando as coisas não acontecem, ó Deus, como deveriam acontecer. Pai, nós oramos agora que o Senhor derrame da Tua graça sobre cada uma dessas mães. Ó Deus, e elas estão aqui representadas, as mães, não somente, ó Deus, da nossa igreja, mas todas as mamães. Queremos lembrar das mamães lá no Rio Grande do Sul. Ó Deus, as que perderam seus bebês. Senhor, aquelas que estão no processo, ó Deus, na gravidez, ou que estão dando à luz nesses dias tão difíceis.
Pai, nós oramos por elas, nós oramos pelas mamães. E pedimos, ó Deus, que o Senhor dobre, ó Deus, redobre a tua graça, a unção sobre as suas vidas. Aquelas que são servas do Senhor, aquelas que não têm os seus filhos, ó Deus, servindo ao Senhor por decisões deles mesmos que estão longe do Senhor. Nós oramos pelos filhos. Ó Deus, por aqueles que estão te servindo, nós te agradecemos. É tão lindo ver, ó Deus, as nossas crianças, os nossos adolescentes e os nossos jovens, ó Deus, se desenvolvendo, ó Deus, e sendo bênção para as suas famílias. Pai, nós oramos para que haja bênção do Senhor em cada lar de cada uma dessas mães. Que o Senhor, ó Deus, transforme, se há dor, se há inquietação, se há preocupação, a Tua palavra diz que não haverá impossíveis para o Senhor. O Senhor é o Deus que transforma, o Senhor é o Deus que renova, o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que restaura, o Senhor é o Deus que salva, o Senhor é o Deus que liberta. Então nós oramos, Deus, que a Tua graça esteja sobre a vida delas. Ó Deus, sobre a nossa igreja. Obrigado por esse tempo de adoração e de louvor ao Senhor. Leva-nos na Tua paz. Ó Deus, nos dê um restante de dia abençoado, o privilégio que as mamães terão de estar com seus filhos. Ó Deus, que seja um tempo muito especial. Nós oramos assim com gratidão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. As mães podem se abraçar entre si, né? Depois a gente dá um abraço em vocês. Deus abençoe.